Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 4 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 18 ao capítulo 21 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É assim que começamos o capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo. Isso tem muito para nos ensinar. Veja só, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar. Então, disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não dará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Quanta reflexão temos nesse texto, não é verdade? Pois bem, logo em seguida, ele propõe uma nova parábola. Agora, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Por ser considerado justo, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo e desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem mesmo levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, seja propício a mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. E aí Deus vai abençoar as crianças. Trazei-lhe também as crianças, para que a tocasse. Os seus discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E aí tem um jovem rico que passou a observar Jesus. Veja só, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que darei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe:
uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dai aos pobres e terás tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. E disse a Pedro: eis que tenho deixado nossa casa e te seguimos. Aí vem a reflexão, não é? Dos discípulos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. E aí, Jesus vai prever a sua morte novamente. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subindo para Jerusalém, e vai cumprir-se tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. No tocante àquilo que eu disse sobre o Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras eram-lhe encobertos, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aí temos a cura do cego de Jericó. Nós falamos desse cego aqui, lá em Mateus 20, 29. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho. E esse pedia esmola. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciava-lhes que passava por ali Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que trouxessem-no. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E vamos ter no capítulo 19 um texto muito maravilhoso e muito conhecido, até mesmo pelas crianças. É o texto de Zaqueu, o publicano. Que Lucas traz aqui muito bem esse texto. Entraram em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, esse era maioral dos publicanos e era rico. Olha só, Jesus acabou de fazer uma menção sobre a questão da riqueza, não é? Vamos ver aqui na prática como vai acontecer.
e procurava este ver Jesus, mas não podia, porque a multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele vai se hospedar na casa de um publicano, de um homem pecador. Pois bem, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, devolvo e resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O texto fala numa outra versão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que maravilhoso isso, né? Viu aqui a diferença do jovem rico que não queria se desapegar e de Zaqueu que espontaneamente decide abrir mão dos seus bens. É disso que Jesus estava falando. Poucos têm esse desprendimento de Zaqueu, de conhecendo a Jesus, saber que ele é mais precioso que qualquer riqueza desta terra. E aí vem a parábola das 10 minas. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhe pareceu que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Chegou 10 servos, contou-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um tinha seguido. Compreendeu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, meu servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Vendo o segundo, disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este terás autoridade sobre 5 cidades. Veio também o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste, ceifas o que não semeaste. E respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, que ceifo onde não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, receberia os juros. E disse-lhe os que assistia: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam: ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-lhe aqui.
escultai-o da minha presença. Ou seja, retirai-os da minha presença. E aí nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pois bem, já falamos também sobre isso nos demais evangelhos. E dito isto, prosseguia Jesus para Jerusalém. Ora, aconteceu que, se aproximando de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia fronteira ali e entrardes, e acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar, por que solta? Responde: porque o Senhor precisa dele. Em algumas versões, porque o mestre precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam, segundo tudo o que Jesus tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos lhe disseram: por que soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia-se no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosamente a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Mencionei que exatamente esse texto, o versículo 38, está descrito em Salmo 118, versículo 26. Ora, alguns dos fariseus disseram, em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí Jesus vai chorar à vista de Jerusalém. Quando ia chegando e vendo a cidade, chorou e dizia: se soubesse por ti mesmo, ainda hoje, que é devido à paz, mas isto será agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, das trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixará pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. É tão triste isso, não é? Mas nos ensina muito sobre o tempo da visitação de Deus sobre cada um. Sabe o que é isso? É que quando você recebe a visitação de Deus, você reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Rei. É isso que Jerusalém deveria ter feito. E se assim o fizesse, está escrito, seria-lhe devido a paz. Porque não fez isso, não reconheceu o Messias, o Senhor, o Salvador. Consequência disso é o que vemos até hoje. Pois bem, purificação do templo. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendia, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. E diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, escriba, os maiorais do povo, procurava eliminá-lo. Contudo, não atinavam em fazê-lo, porque todo o povo ouvia e ficava dominado por ele. E aí a autoridade de Jesus e o batismo de João. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e os seguia nesses termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou que te deu esta autoridade? Respondeu-lhe:
também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Porque se dissesse do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João, profeta. Por fim, responderam que não sabia. Então Jesus lhes suplicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E aí, parábola dos lavradores maus. Isso também nós já vimos, né? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país num prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que dessem o fruto da sua vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Então, visto isso, enviou-lhe outro servo, mas eles também os espancaram e depois o ultrajaram e o despacharam vazio. Mandou ainda o terceiro, também este, depois que o feriram, expulsaram. Então, disse o dono, que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, este é o herdeiro. Matemo-no, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando disso, que quer dizer? Pois o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal e a angular. Salmo 118, 22. Todos os que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aí a questão de tributo, né? Aquela coisa dos principais, né, procurarem lançar mão de Jesus, pois perceberam, né, a referência dele nesta parábola e temiam ao povo. Observando, subornaram emissários que fingiram de justo para verem o apanhá-lo em palavras, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então consultaram, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não se deixará levar a respeito de humanos, porém ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo o ardil, né, o coração mau que eles tinham, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é essa esfinge e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhe recomendou Jesus, dai a César, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. E aí nós vemos os saduceus também querendo pegar Jesus agora a respeito da ressurreição. E usaram um exemplo, como estava escrito na lei de Moisés, que se morrer um irmão de algum, sendo aquele casado e não deixar filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar a descendência do falecido. Ora, 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem filho, o segundo, o terceiro, o quarto, desposaram essa esposa e casaram com essa viúva, e igualmente não tiveram filhos. Por fim, morreu também a mulher depois de casar com o 7º irmão e também não ter filho. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhe acrescentou Jesus, ó filhos deste mundo, eles se casam e dão em casamento, mas os que
são havidos por digno de alcançar a vida vindoura e a ressurreição dentre os mortos, estes não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui nós podemos ver que Lucas, ele explica muito bem essa parábola, não é? E os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogar. E aí, Cristo é filho de Davi, Jesus vai censurar os escribas, né? E nós vamos ver no capítulo 21 a oferta da viúva. E foi um grande exemplo para os discípulos, né? Porque Jesus observava e ele via os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. E também viu a certa viúva, né? E aí ele vai dizer aos discípulos: verdadeiramente vos digo que esta viúva deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aí falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádiva. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra até que tudo seja derribado. Olha o que ele profetiza a respeito daquilo que era o templo, né? O orgulho deles, né? E aí ele vai falar sobre o princípio das dores, perguntando: mestre, quando se sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem de se cumprir? E responderam: vede que não seja enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou, eu também. Chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar em guerra, revolução, e não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim virá logo. Então lhe disseram: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grande terremoto, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os à sinagoga, aos cárceres, levando à presença de rei, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei a boca, sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É da vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E aí, Jerusalém sitiada, né? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Oséias 9:7 fala sobre isso.
Ai da que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Irá contra este povo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para outras nações. E até os tempos dos gentios que se complete, Jerusalém será pisada por eles. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Todos profetas profetizaram a respeito disso. Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, e nós vamos ver também em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 13. Nós podemos ver que muitas coisas foram profetizadas sobre o exílio babilônico, mas também mencionei isso, que havia muita profecia sobre o fim dos tempos, culminando no Apocalipse. E por fim, ele fala da figueira, né? E a exortação à vigilância. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez, preocupação deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, porque há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que se suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todas as coisas no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar este vídeo, dar aquele joinha, que isso é muito importante. E também se inscrever no canal. Deus te abençoe.